Mas hoje, a gente vai trazer um pouquinho para vocês sobre união estável e casamento. Será que esses núcleos familiares estão formados de que maneira? Eles iniciaram de que forma? Por meio da união estável ou por meio do casamento? O casamento é uma forma tradicional, que a gente identifica de uma forma muito simples, muito fácil. Tem aquelas cerimônias, muitas vezes a gente recebe em nossa casa o cartão, o convite de casamento, a gente vai na igreja, ou a gente vai em um salão, e ali já é identificado, nós vamos nos casar. E a união estável? Como será que ela se inicia? Como será que ela é apresentada para a sociedade? Para falar um pouquinho para a gente como efetivamente a união estável, ela se inicia, como são os seus direitos, como é o ordenamento jurídico a resguarda, a gente convida a doutora Daiane para falar um pouquinho para a gente. Boa noite a todos. Já tivemos uma introdução com relação ao casamento e à união estável. E agora eu vou estar falando um pouquinho a respeito da união estável. Bom, união estável. O que seria essa união estável? União estável nada mais é aquele intuito onde você conhece uma pessoa e você decide que é a pessoa da sua vida e você decide montar com ela um núcleo familiar. Mas isso não seria também um casamento? Bom, a gente tem que pensar um pouquinho do seguinte ponto. Para que seja caracterizado a união estável em si, você tem que necessariamente ter o intuito de os dois quererem uma vida em comum. A união estável, ela está prevista no nosso ordenamento jurídico desde 1996. E junto com ela, nós temos direitos e obrigações. E esses direitos e obrigações, eles estão contidos necessariamente no Código Civil e na Constituição Federal. Só que para que a gente tenha a união estável, hoje é necessário que tenha alguns requisitos. Outros já foram retirados do ordenamento jurídico, mas alguns ainda permanecem, porque esses ficarão caracterizados que a pessoa convive na união estável. Hoje os requisitos precisam o quê? A convivência do casal, ela seja pública, contínua e duradoura e com o objetivo de constituição familiar. Aqui destacando para vocês, quando a gente diz o fato de pública, hoje seria mais fácil a gente entender aquelas fotos que a gente posta em Facebook, que a gente posta em Instagram, aquele aniversário onde são os amigos da sua namorada, mas que ela te convida para ir junto. Isso é a publicidade contínua e duradoura. A lei antigamente falava para que, se houvesse a união estável, você teria que estar com alguém pelo período mínimo de 5 anos. Hoje, isso já não existe mais. Porém, esses requisitos, eles dão a entender que ainda precisa ter uma duração. Mas não. O que o legislador trouxe para a gente? Que a parte de contínuo e duradouro, falando a linguagem bem simples, não é aquele ficante. É aquela pessoa que você está junto, mas você já pensa em comprar uma casa, comprar um carro. É o objetivo de constituição familiar. Você pensa em ter uma família com essa pessoa. Antigamente, todo mundo baseava-se o seguinte, que a união estável, você tinha que morar na mesma casa, você tinha que adquirir essa casa em conjunto. Mas não, já está pacificado, já está sumulado que hoje não é necessário mais que a pessoa divida o mesmo teto. Então seria, digamos, eu moro na minha casa, você mora na sua casa, mas o que acontece? A gente está juntando um dinheiro para que a gente compre uma casa para a gente. Ou seja, hoje não há mais necessidade de você já começar essa união estável
no mesmo ambiente. Você tem que apenas ter o objetivo de constituir uma família. Como dito no slide anterior, que eu dei uma adiantadinha, não há prazo mínimo de convivência. Você precisa ter a vontade de constituir a família. Então, se a gente for ver, o ponto principal da união estável é isso, a constituição familiar. E como que ocorre a união estável? O que eu preciso para formalizar isso? Temos dois tipos, duas situações aqui. Pode ser por contrato particular, como pode ser também por meio de escritura pública. O contrato particular nada mais é o seguinte: você pega seus documentos, aí você fala, não, eu não quero registrar isso agora, mas eu quero deixar resguardado, porque eu já tinha coisas antes. Aí você vai num advogado com esses documentos e você fala, olha, você bate um contratinho para mim? Isso nada mais é do que o contrato particular, que seria você colocar as vontades naquele papel. Temos também o por escritura pública, que você junta também os seus documentos, mas seria um ato mais formal. E você leva até o cartório e o tabelião vai estar ali colocando todas as cláusulas que você quer que contenha nesse contrato. Que, na verdade, será um contrato também, mas lavrado por tabelião. Nos contratos, conforme mencionados, na sua formalização, você tem que colocar ali tudo o que você quer que contenha. E nisso, você vai colocar também qual regime de bens você quer. Agora, se você escolher, não, eu não quero falar o regime de bens. Então, o que acontece? Por lei, já é o regime parcial de bens. Eu vou estar agora falando um pouquinho com relação ao regime de bens. O regime de bens da união estável, ele é igual ao regime de bens de casamento. O casamento também, não sei aqui quem é casado, mas quando você vai casar, eles questionam ali. Mas se a pessoa fica quieta, eles colocam como regime parcial de bens. Então, aqui, eu coloquei um desenho do Bora Casar, por quê? Por mais que a união estável não seja um casamento, ela é uma entidade familiar. E ela também possui os seus direitos, suas obrigações. Então, para ficar mais fácil o entendimento, a comunhão universal de bens nada mais é que tudo que é meu é nosso. Ou seja, isso engloba o que eu tinha antes e o que a gente adquirir. Temos também a separação de bens. É aqueles que falam, não quero dividir nada. O que é meu, o que é seu, é seu. Se você não tiver nada mesmo depois que a gente casar, o problema é seu. Vai trabalhar, minha filha. E a mais comum hoje em dia, que é a comunhão parcial de bens. Que é, digamos assim, que em regra as pessoas optam por esse regime. Que seria, casamos. Agora a gente vai começar a constituir os nossos bens juntos. Vamos fazer com que a nossa vida melhore. Então, tudo que a gente constituir nesse período, se a gente um dia se separar, vai ser dividido metade, metade. E temos também uma que é pouco utilizada, mas que ainda assim existe, que é a participação final dos aquestos. Que é, enquanto a gente está junto, tudo é meu, só meu. Bom, outro tema que está em voga, que teve um julgado que foi bem discutido ultimamente, foi com relação ao direito real de habitação. O que seria esse direito real de habitação? Por exemplo, eu estou casada, estou em união estável com o meu convivente, e meu convivente tem uma residência e a gente mora nessa residência. Por fatalidade, ele morre. Nossa, mas e agora? Eu vou morar onde? Porque ele já tinha esse bem antes de estar comigo. O nosso regime é parcial de bens. Então, o que os julgados estão trazendo para a gente? Que, sendo o único imóvel e a pessoa depender
para ficar nesse imóvel, por ela não ter outro lugar para ir, ela tem direito a permanecer, ela tem direito a morar nesse imóvel. Só que aí o que acontece? Muita gente pensa assim, tá, mas essa casa é grande. Por que eu vou ficar mantendo essa casa? Eu não tenho condições. Convém eu alugar esse imóvel e simplesmente eu morar em outro lugar, um lugar mais humilde. Aí que tá. O que diz? Você, tendo esse direito real de habitação, você tem que morar no imóvel, não sendo permitido que você alugue ou que você empreste esse imóvel. Bom, agora, como já foi dito pela doutora Daniele, seria um bate-papo aqui. A gente está tentando colocar alguns pontos, o que está no nosso cotidiano e geralmente o que as pessoas vivem e o que as pessoas questionam a gente. Eu coloquei algumas perguntas que são as mais comuns que todo mundo chega e faz para a gente. Exemplo. Caso eu more junto com o meu namorado, eu estarei em união estável? Como tudo no direito, não existe sim ou não. Depende. Ou seja, você está com o seu namorado morando junto por quê? Você tem intenção de constituir uma família com ele? Ou vocês estão vivendo como se fosse uma república, a gente está dividindo contas? Então, se você estiver apenas dividindo contas, porque está tudo muito caro, a gente sabe, não é união estável. Mas se vocês já estão morando juntos, porque vocês decidem, porque vocês querem futuramente adquirir um imóvel melhor, porque vocês já querem constituir uma família, aí sim já é união estável. Bom, eu estou em união estável, mas a gente decide se casar, porque é meu sonho. Eu quero casar, eu quero entrar na igreja vestida de noiva. Como que eu faço? Eu posso converter isso? Bom, aí aqui, o que acontece? Pode haver essa reversão. E como que funciona isso? Você pega toda a documentação como se você fosse casar. Você leva até o cartório e eles vão fazer essa conversão para você. A diferença é o seguinte: mesmo você estando em união estável desde 5 anos atrás, o casamento vai valer a partir do momento em que você der a entrada, que você receber a certidão de casamento. E outro ponto aqui é o seguinte: você não precisa estar na frente do juiz de paz mais para assinar nada. Vocês vão chegar ali com consentimento mútuo e vão dizer: olha, a gente não quer mais união estável, a gente quer se casar. A gente quer uma certidão de casamento. E daí eles vão recolher esses documentos de vocês e dentro de dias já vão estar entrando em contato para que vocês retirem essa certidão de casamento. Tá, um outro ponto. Que todo mundo acha, tá, eu estou em união estável, eu tenho aquele documento, a gente fez o documento porque eu incluí a minha companheira no meu plano médico. Mas agora a gente terminou. E aí? Eu não quero mais esse papel. Como que eu faço? O que eu preciso fazer com relação a isso? Aí nós entramos na dissolução da união estável. O que seria e como funciona essa dissolução de união estável? Com o papel que você tem registrado, você tem a opção, se você não tiver filhos menores, você pode ir até o cartório, mas com o advogado, você vai até o cartório com o advogado e lá eles lavam para você a dissolução. Tendo você filho menor, aí precisa ser judicialmente. E se eu não tenho esse papel? Não tem problema. Você pode entrar judicialmente pedindo o reconhecimento e já de cara a sua dissolução. Agora, com relação à dissolução da união estável, como que é feita a partilha de bens? Bom, nisso a gente volta lá no regime de bens que eu expliquei. Sendo separação parcial de bens, 50-50. Sendo um outro regime, vai ser mediante aquilo explicado. Se for total, nada.
Se for parcial, 50-50. Hoje, surgem muitas dúvidas, porque todo mundo tem um financiamento de um carro, de uma casa. Mas e aí, como que funciona se eu comprei uma casa financiada antes da união estável e daí a gente decidiu se separar? Como que funciona essa partilha de bem? Porque muita gente fala, mas ele comprou, está no nome dele, e ele comprou antes da união, só que depois que a gente ficou junto, eu ajudava a pagar aquela parcela. Tá? Como que funciona isso? Bom, como que a gente pode falar com relação a isso? O que ele pagou antes de estar com você é dele. Agora, o que vocês pagaram depois dessa união estável é 50-50. Então, mesmo estando financiado, mesmo estando no nome de um só, é direito seu. Voltando com o meu convivente lá que morreu. Mas ele teria direito, no caso, de pensão. Como que eu faço? Eu recebo isso? Eu tenho direito? O que acontece? O INSS traz para a gente hoje vários requisitos. Então, se você estiver dentro daqueles requisitos que o INSS traz, você teria direito. Só que aí ali tem várias regras. Entre as principais é a seguinte: para o INSS, a exigência é que você esteja com a pessoa, que você tivesse tido com a pessoa por pelo menos 2 anos. E daí tem os prazos para recebimento. Mas isso são todas as normas que o INSS traz para a gente. É possível reconhecer essa união estável pós-mortem? É possível, mas isso tudo judicialmente. E aí você vai precisar também de várias provas para comprovar essa entidade e que vocês mantinham essa união estável. Eu vou fazer uma pergunta aqui, até para o pessoal que está assistindo em casa também, né, ter uma resposta, que é uma pergunta também comum que eu já ouvi. Quando acaba a união estável, fez a dissolução da união estável, ou do casamento, depois de quanto tempo a pessoa pode casar? Assinou o papel ali, já pode. Mas você estando casada, você já pode também estar em união estável, que é o chamado família simultânea. Bom, agora eu passo a palavra novamente para a doutora Daniele. Vamos lá. No caso do estrangeiro, se ele vier a ter uma união estável com um brasileiro, ele consegue a nacionalidade? Tudo depende da legislação do país. Porque o que acontece? Cada país ele tem uma legislação própria. Tá, mas a união estável, tá? Você fala de alguém... Tem um período, né? Tem um período... Desculpa, vamos lá. Então, a pergunta do colega foi: sou brasileira, vem um americano, e daí a gente se apaixona loucamente, e daí o que acontece? Vamos fazer união estável. Como que funciona? Bom, você pode sim, né, fazer esse documento particular ou público, que seja da união estável, mas tudo tem um período de tempo. É igual o que todo mundo fala, não estou dizendo que é exatamente igual, mas digamos que é parecido com o green card. Sabe? Você entendeu? Então tem tudo assim, por isso que a gente sempre fala, depende quanto tempo que está junto para você fazer todo esse requerimento. Deu para entender? Mais ou menos assim? Alguém tem mais uma pergunta? Posso passar? Espero que todos tenham entendido. Agradeço a atenção de todos. Agora eu vou passar para a doutora Daniele, onde vai estar falando um pouquinho do que vem após o casamento ou união estável.
Vamos iniciar agora o segundo bate-papo, o segundo tema do bate-papo, que é um pouquinho sobre guarda. Aqui é importante a gente perceber que existem dois relacionamentos, tá? Duas situações. Para constituir a família, como a gente disse, é o homem, a mulher, ou dois homens, duas mulheres. A entidade familiar ela é formada. Então, aqui a gente trouxe um modelo tradicional, mas não necessariamente seja esse, tá? Mas a gente tem o homem e a mulher. Isso é uma relação de conjugalidade. Juntos, eles podem ou não ter filhos. Tendo filhos, existe uma relação de filiação. E passa a existir com isso o poder familiar. Então, temos aqui duas situações. A primeira é uma situação de conjugalidade, existente entre o homem e a mulher. A segunda é existente entre os pais e o filho. E aí fica a pergunta: isso aqui pode ser dissolvido ou não? A conjugalidade pode, como a doutora Daiane disse. Se união estável, ela se dissolve. Se por casamento, ocorre o divórcio. E essa relação de conjugalidade ela é extinta. O homem e a mulher eles podem dissolver o vínculo existente. E a relação pai, mãe e filhos? Ela pode se dissolver? O que vocês acham? Podem ou não? Tudo no direito tem o famoso depende. Em regra, não. Em regra, essa relação de filiação, ela não se extingue. Mas em alguns casos específicos, ela pode ser... ela pode ser dissolvida. Eu vou falando enquanto eles vão arrumando. Essa relação, ela pode ser... Posso ir falando? Então, essa relação de filiação, ela pode ser dissolvida. Em quais casos? Quando, eventualmente, o Poder Judiciário, o Estado, verifica que aquela criança, aqueles filhos estão sofrendo, por exemplo, maus tratos, estão sofrendo abuso. Então, essas crianças, esses filhos, eles são colocados para adoção, por exemplo, são retirados daqueles pais para que o Estado os preserve. Por quê? O nosso direito, ele existe para preservar, principalmente as crianças. A gente tem um princípio constitucional, que a Constituição é a nossa lei maior que assegura o direito brasileiro, que diz o seguinte: melhor interesse da criança. Então, em detrimento do pai e da mãe, existe a criança. Então, nesses casos, é possível extinguir essa filiação. E com essa extinção, extingue também o poder familiar. Então, nesses casos, a gente consegue, sim, que essa relação pais e filho seja extinta. Em regra, não. Pai e mãe, mesmo dissolvida a união, mesmo com o divórcio, sempre vai existir. E a gente sempre fala que filho é para sempre. Mas o que é esse poder familiar que eu disse? Então, o poder familiar é o conjunto de direito que os pais têm sobre a criança. Engana-se quem pensa que a mãe tem mais direito do que o pai. Não tem. Ambos têm sobre a criança exatamente os mesmos direitos. Mas e a guarda, já que a gente está falando da guarda? A guarda é um dos elementos do poder familiar. Não é algo alheio. Ele está junto, é um dos elementos. Tá, mas e aí? Efetivamente houve o rompimento. Eu não tenho como dividir a criança. O poder familiar é dos dois. A guarda é um elemento. Como é que eu vou fazer com essa criança? Eu não tenho como cortar ela no meio. E o que eu faço? Aí é que entra o Instituto da Guarda. O direito traz
o instituto para resguardar os pais e a criança. Então, a guarda, ela visa não somente resguardar os pais, mas também a criança. Porque a criança, hoje, a doutrina moderna, os estudiosos do direito falam exatamente isso. A criança, ela não é mais um objeto, que antigamente se tinha esse entendimento. Ela é um sujeito de direitos. Então, quando a gente fala em guarda, em visitação, a gente não pode pensar só no direito que os pais têm, mas no que a criança também tem. Embora não seja tema hoje falar sobre o direito de visitas, mas eu queria fazer um link aqui sobre o direito de visitas. Por quê? Embora a guarda, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas o direito de visitas, talvez a gente precise repensar sobre a forma com que a gente trata o direito de visitas. Será que é direito de visitas ou é direito de convivência? Será que os pais têm direito de visitar ou de conviver? E mais, e a criança? A criança só pode visitar ou ela tem que conviver? Ela deve conviver. Então, a gente começa com as modalidades de guarda, porque o direito traz para a gente algumas modalidades. Que a gente tem a guarda unilateral, a compartilhada e a alternada, são as principais. Mas, afinal, o que são, né, essas modalidades? O próprio nome nos ajuda com esses entendimentos. Então, a guarda unilateral. Apenas um dos genitores possui a guarda e o outro tem o direito à visitação. Ou, como eu prefiro dizer, a convivência. Não só o pai ou a mãe, aquele que tem a guarda. As decisões a respeito daquela criança, elas são exclusivas daquele pai que tem a guarda. Mas aqui eu também queria fazer um comentário. Então, se eventualmente o pai tem a guarda da criança de forma unilateral, a mãe não pode opinar por absolutamente nada? A mãe não pode ter conhecimento sobre nada? A mãe é alheia. Ou o contrário, que aqui no Brasil, na grande maioria das vezes, a guarda é unilateral para a mãe. E o pai fica alheio. Alheio à vida da criança, alheio às vontades, alheio à educação, alheio à saúde. Será que é isso que esse instituto traz? Ou será que a gente que equivocadamente imagina que seja assim? A guarda unilateral, ela traz sim ao guardião o poder de decisão. Então, aquele que tem, o guardião que tem a guarda de forma exclusiva, ele vai decidir. Meu filho ou minha filha vai estudar no colégio tal. Nós vamos ir no dentista X. Nesse final de semana, ele não vai comer doce. Mas e o pai? Ele tem direito de fiscalização. Ele tem direito de acompanhamento. E eu digo que não só direito, ele tem dever. Por quê? Vocês se lembram sobre o poder familiar? Não foi retirado dele. Ao menos que tenha ocorrido por meio do poder judiciário, porque o poder familiar só pode ser retirado por meio do poder judiciário, a retirada do poder familiar. Então, eventualmente, se o pai é envolvido com criminalidade, ou se o pai não está apto a exercer de maneira eficaz a paternidade e o judiciário entende que ele não é apropriado para conviver com a criança e lhe retira o poder familiar, aí sim, ele não vai poder participar de absolutamente nada. Fora isso, ele pode. Ele pode sim ir na escola e falar com a coordenação, com a professora, olha, eu quero saber. A mãe escolheu que ele estudasse aqui, mas eu quero saber da vida escolar do meu filho. Como que ele está indo? Ele está indo bem na aula? Como que ele está em português? Ele tem o direito de saber.
Mas muitas vezes é muito mais fácil. Ah, não, a mãe tem a guarda. Então, a guarda unilateral não traz o que a gente chama de proteção aos pais que a gente chama pais domingueiros, né? Que é aquele pai que só pega no domingo, leva tomar um lanche, tomar um sorvetinho, leva no parquinho e acabou. Eu sou pai. Ou muitas vezes a gente escuta: eu só pago pensão. Só pago pensão. Depois a doutora Natália vai trazer um pouquinho para a gente sobre pensão. Será que é isso que a guarda unilateral traz? Não. Então, quando que é aconselhável a guarda unilateral? A guarda unilateral, ela é sim, em alguns casos, aconselhado quando o pai não está apto a exercer a paternidade, ou porque é envolvido com a criminalidade, mas ele pode ser ressocializado ainda, ou porque naquele momento ele está envolvido com drogas, por exemplo. Então não tem como ele permanecer muito tempo com aquela criança. Mas ele pode fiscalizar. Sim, pode e deve. Temos a guarda compartilhada, que o nome também nos ajuda. É o compartilhamento. O pai e a mãe tomam em conjunto todas as decisões sobre o filho. Onde a criança vai estudar? Que escola? Qual será o médico? E o dentista? Tudo em conjunto. Para isso acontecer, é importante que haja um diálogo. O mínimo de diálogo. Sem diálogo é um pouquinho difícil que dê certo a guarda compartilhada, porque senão vai virar uma guerra. Porque na guarda compartilhada, não existindo o bom senso e o diálogo, eu quero que estude na escola azul. Não, eu quero que estude na escola amarela. Não, eu não abro mão. Para onde que vai? Vai para o judiciário. Vai que o juiz que vai decidir qual que é a melhor escola. E aí vira uma guerra, não vira um compartilhamento. Utiliza-se esse compartilhamento como um mecanismo de guerra, de disputa sobre a criança. E não é essa a intenção. Hoje é a regra no direito brasileiro. Em 2014 foi introduzido como regra no direito brasileiro a guarda compartilhada. Mas aqui é importante a gente sempre lembrar que essa regra, ela tem um fator determinante. É o compartilhamento sobre as decisões, mas com a residência fixa da criança. Essa alteração trouxe essa regra de compartilhamento de decisões, de tomada de decisões em conjunto, mas a criança tem uma residência fixa. Ela tem um lar para se espelhar. Eu moro nesta casa. É o que a gente chama de lar referência. Mas por que, Daniele? Muitos psicólogos, educadores fizeram vários estudos, principalmente com crianças pequenas, que é importante que elas tenham essa referência de lar. Elas precisam entender onde que ela mora. Tem casos que dá certo ficar pingando, né? Mas os especialistas dizem que, principalmente crianças de tenra idade, 4, 5, 6 anos, é importante que eles tenham esse lar referência. Então, ainda que os pais compartilhem das decisões, é importante que decida. Vai morar na casa do pai. Vai morar com a casa da mãe. Inclusive, no termo da separação, do divórcio, da dissolução da união estável, quando se identifica, quando se elenca que a guarda vai ser compartilhada, já se indica qual será o lar referência. A criança irá morar com a mãe ou com o pai. E temos a guarda alternada. Mas aí a gente alterna as decisões? Não. Ela é uma modalidade, uma espécie da guarda compartilhada. Os pais, da mesma forma, vão tomar as decisões em conjunto sobre a criança. Porém, o que vai mudar aqui é a residência. Vai poder ter essa alternância de residência.
Então, uma semana vai ficar na casa do pai, uma semana vai ficar na casa da mãe. Depois, de novo, volta para a casa do pai, depois volta para a casa da mãe. É possível? É. Já existem inúmeros julgados, inúmeras decisões dos tribunais, dos nossos desembargadores, dos nossos juízes, concedendo essa guarda alternada. Geralmente é feito um estudo psicossocial, com psicólogo, com assistente social, para que essa criança esteja preparada para isso. Porque senão ela vai perder a referência. E muitas vezes a própria criança, ela se utiliza desse mecanismo e se aproveita, né? Então, eu brigo com meu pai, eu vou para casa da minha mãe. Então, a minha mãe é mais brava, então, eu vou correr para casa do meu pai. Se eu sei que o meu pai é mais liberal para me deixar passear, então semana que vem eu tenho um aniversário, mãe, essa semana eu vou ficar lá com meu pai. Se eu sei que a minha mãe é mais inteligente, que me ajuda mais nos deveres de escola, então essa semana acho que melhor eu ficar aqui com a minha mãe para ela me ajudar a fazer a tarefa. E assim vai virando. Há casos em que dá certo. Quando os pais possuem um diálogo muito, muito bom, que eles se conversam. Quando a gente lê, quando a gente estuda sobre a guarda alternada, a orientação é exatamente essa. Que mesmo com a alternância de residência, os pais tenham o mesmo rumo, caminhem para o mesmo sentido. Então, olha, a criança vai acordar em tal horário, ela vai dormir nesse outro horário, para que o que aconteça em um lar aconteça em outro. Ela só vai dormir em casas diferentes, mas a mesma rotina deve ser mantida, para que a criança não sinta tanto. Porque senão, ela efetivamente vai perder essa referência. E agora, nossa gravidinha Natália, a doutora Natália, vai falar um pouquinho sobre pensão. Terceira parte, então, do nosso bate-papo. É uma parte um tanto quanto polêmica. Então, não me façam perguntas, não, brincadeira, pode fazer. Vou falar um pouquinho, então, sobre a pensão alimentícia. O que eu preciso fazer? Tem bastante coisa para a gente falar disso. Eu separei alguns tópicos, porque a gente não tem tanto tempo, então eu achei que foi o principal, tá bom? Afinal, o que é a pensão alimentícia? Eu pago, vamos supor que é mãe, pai, filho. Então, divorciaram, houve a dissolução. O pai paga a pensão para a mãe, isso, a pensão alimentícia acabou. Eu dou dinheiro para ela e ponto, isso é pensão alimentícia. Isso é o que a gente mais escuta. E, na verdade, pensão alimentícia não é apenas isso. Trata-se, sim, de alimentos, porém, a pensão alimentícia envolve residência, lazer, estudo, vestimenta, saúde. Então, a pensão alimentícia é tudo aquilo que a pessoa precisa para ter o seu desenvolvimento, para ter a sua vida social. Não é apenas dar um dinheiro. Quem tem direito à pensão alimentícia? Quem deve pagar? Quem deve receber? O nosso ordenamento jurídico traz no nosso Código Civil, nos artigos 1694 e 1695, quem são os responsáveis por pagar, e fala dos necessitados, que também são aqueles que devem receber. Então, vamos lá. Os pais podem pagar para os filhos. Tudo, pessoal, está no pode, porque no direito de família, como maioria, como em tudo, depende de cada caso. Principalmente quando envolve a família, a pensão alimentícia. Então, não dá para a gente falar que tudo é certeza, tá? Tudo depende, mas os pais podem para os filhos, os filhos podem pagar pensão alimentícia para os pais, os avós para os netos, os netos para os avós. Entre irmãos também podem ser pagos pensões alimentícias, cônjuges, ex-cônjuges. Enfim, eu trouxe alguns modelinhos aí do que o nosso ordenamento jurídico permite.
Como tudo no direito, a gente tem espécies, né, para a gente conseguir entender mais as nossas leis. E quais são as espécies de alimentos? Então, são para filhos menores, filhos maiores, pais, irmãos, em razão de casamento, na união estável e o recente alimento gravídico. Eu vou trazer alguns deles, são poucos, mas eu trouxe. Opa, não vou trazer nada, vou falar mesmo. Então, vamos lá. Como eu já disse, dos filhos menores. Então, os pais, eles são obrigados a manter, né, embora eles não estejam mais juntos, a manter o bom desenvolvimento da criança, dos seus filhos. Então, os pais devem pagar a pensão alimentícia para os filhos. Filhos maiores. Via de regra, a pensão alimentícia cessa, ela se encerra, quando o filho completa, ou o menor, completa 18 anos. Porém, se o filho estiver ainda cursando um curso superior, um curso profissionalizante, os pais ou os responsáveis devem arcar com a pensão alimentícia até o final desse curso. No caso, seria a condição de pagar a pensão alimentícia para filhos maiores. Em razão de pais e irmãos, a gente teria que ver realmente cada caso, né, para ver os pais quando se divorciam, para pagar a pensão alimentícia entre os cônjuges, os irmãos também simultaneamente, enfim. Em razão de casamento, quando se divorciam ou há dissolução, os cônjuges devem o quê? Por exemplo, a esposa deixou a vida inteira dela, o profissional dela, tudo para viver em função do marido. Passou anos e anos dessa maneira, ela foi esposa. Vão se divorciar, ela já não consegue mais ingressar no mercado de trabalho. Eles tinham uma qualidade de vida muito, muito boa, um alto padrão de vida. O marido resolve se divorciar e ela vai ficar como? Ela não tem mais como ter um emprego, ela não tem mais como manter o nível social que ela mantinha antes. Então, obrigatoriamente, o ex-cônjuge, o ex-marido, deve sim pagar a pensão alimentícia para sua ex-mulher, para que ela possa manter o mesmo nível social que ela tinha enquanto eles estavam casados. A união estável, como a doutora Daiane já explicou para a gente, nos casos em que é reconhecida a união estável, ela vai se igualar às regras do casamento. E os recentes alimentos gravídicos. A lei trouxe para a gente, em 2008, a proteção do bebezinho, do nascituro. Então, a lei protege todos os gastos que existem desde a concepção até o nascimento com vida do bebê. Então, os tratamentos médicos, psicológicos, tudo o que a mãe precisar enquanto ela estiver gerando aquele bebê. Os alimentos gravídicos, eles podem se converter em pensão alimentícia após o nascimento do bebê com vida. Podem, porque a gente não sabe se mantém os mesmos valores, porque são situações diversas, mas há essa possibilidade. São várias as características do direito ao recebimento de pensão alimentícia. Eu separei duas, parecem três, mas são duas, que acredito serem as mais importantes. Então, o direito ao recebimento de pensão alimentícia, ele é pessoal e intransferível. Se eu tenho direito a receber pensão alimentícia, eu não posso ceder o meu direito a alguém. Eu não posso transmitir o meu direito a alguém. Ele é meu. Mesmo porque o direito à pensão alimentícia ao necessitado é para suprir as faltas que ele tem. Ele precisa daquela condição. Como ele vai ceder uma condição da qual ele é necessitado? Então, ele é pessoal e intransferível. É também irrenunciável. O que significa isso? Eu posso até não exercer o direito ao recebimento de pensão alimentícia, mas eu não posso renunciar a esse direito. Ele é meu e ponto. Se eu não quiser exercer, tudo bem, mas ele é meu. Por quanto tempo eu devo pagar esses alimentos? E a obrigação do pagamento, ela é cessada automaticamente?
Bom, como eu já disse, a pensão alimentícia, em tese, via de regra, ela é paga ao menor até completar seus 18 anos ou até conclusão de um curso superior ou um curso profissionalizante. Em via de regra, é isso, né? Como todo caso tem a sua exceção, aí teria que ser estudado realmente cada caso. A obrigação do pagamento, então, vamos lá. Meu filho vai completar 18 anos, mês que vem, aquilo que está caindo do meu olerite não vai mais cair. Ele vai ter 18 anos e um mês, não cai mais, porque ele completou 18, então não tem mais direito à pensão. Não é automático. Se você não entrar com um pedido judicial, se você não informar que você não tem mais o dever de pagar pensão alimentícia, você vai ter que continuar pagando. Então, existe esse pedido, ele é feito judicialmente, é uma ação de exoneração de alimentos que a gente chama. Precisa procurar um advogado, precisa ingressar, precisa avisar para o juiz, não tenho mais essa obrigação de pagar pensão alimentícia, meu filho já completou 18 anos, ele já terminou uma faculdade, o juiz vai chamar, então, as partes, vai analisar o caso, vai questionar se realmente a situação é essa, para, então, cessar a obrigação de pagar os alimentos. Tá, então a gente identificou que é devido os alimentos, que o necessitado precisa receber esses alimentos. Como que a gente pode cobrar esses alimentos? O nosso ordenamento jurídico, ele traz duas possibilidades para a gente que, em tese, tem a mesma ideia, tá? É a ação de alimentos. Ela existe de duas maneiras. Parecem quatro, né? Mas são duas. A execução de alimentos, ela vai acontecer quando, por exemplo, não houver um título judicial. Então, eu fiz um acordo, um contratinho de gaveta, eu, mãe, ex-cônjuge ali, pai, nós dois fizemos um acordo só nós, não fomos até o juiz, fizemos lá de gaveta, ficou acordado que ele paga X por mês e é isso. Poxa, mas ele parou de pagar. E aí, como que eu vou cobrar? A ação de execução de alimentos existe para esse tipo de não formalidade. Eu vou pegar esse papel de dentro da minha gaveta, vou chegar no judiciário e vou falar, juiz, ele não paga mais, mas ele acordou comigo que ele pagava. Então, o juiz entra com a ação a gente entra com a ação com o juiz, pedindo o cumprimento, na verdade, a execução desse título, desse extrajudicial, para que ele volte a pagar a pensão alimentícia. De duas maneiras, essa ação. Ação de execução de alimentos, sob pena de prisão, que é quando a gente vai cobrar os 3 últimos meses. Aí o devedor, quem é obrigado a pagar, será citado, terá o prazo de 3 dias para pagamento. Se não pagar, ou ele é preso, ou ele é preso. Porque a sob prisão não tem escapatória e a única prisão que funciona para a gente é essa. Ou, se for prazo superior, cobranças anteriores a 3 meses, sob pena de penhora. Então, é a execução de alimentos em que o devedor, aquele que é responsável pelo pagamento de pensão alimentícia, pode sofrer bloqueio na sua conta bancária, pode perder o seu carro, perder o seu imóvel e, se não arcar com a sua obrigação. Então, esse é um jeito. O outro é o cumprimento de sentença, uma ação de cumprimento de sentença, onde já existe uma decisão judicial, já existe uma sentença, eu já compareci ao fórum, já fui numa audiência, o juiz já determinou que a pensão alimentícia é aquela que tem que pagar, o cara não está pagando. Então, eu vou com essa sentença, com essa decisão de novo, falo, juiz, mande cumprir a sentença. Também com o mesmo raciocínio de ser sob pena de prisão e sob pena de penhora. Ok? Qual é o valor dessa pensão alimentícia? Tem algum lugar no nosso ordenamento jurídico que diz o valor da pensão alimentícia é X, sempre X. A gente sempre escuta que o valor da pensão alimentícia é 30% do olerite, 33% do salário mínimo. Ah, doutora, eu quero me divorciar e ele vai ter que pagar pensão para minha filha, 30% do olerite dele. Não, calma. Vamos lá. Esses 30%, na verdade, eles usaram a ideia, analogicamente, na verdade, de quando o pessoal vai comprar carro, comprar imóvel, que eles entendem o quê?
30% você pode usar do seu rendimento mensal para comprar um carro, para comprar uma casa, qualquer coisa. 70% é para você passar o resto da sua vida. Analogicamente, eles tentaram, de maneira, o mesmo raciocínio, fazer com a pensão alimentícia. Então, não é regra. A pensão alimentícia será fixada pelo juiz depois de analisar aquilo que a gente chama de trinômio, na verdade. Não é o binômio, eu tinha mudado, mas aqui é trinômio. Então, o juiz vai analisar a necessidade daquele que precisa receber a pensão alimentícia, a possibilidade daquele que precisa, que deve pagar a pensão alimentícia e a razoabilidade de toda a situação. Vou dar um exemplo ótimo, que é o exemplo que a gente sempre usa, espetacular, eu falo, que é o caso do nosso amigo Ney, que é o Neymar. Então, vamos pensar nele. Neymar tem que pagar pensão para Davi Luca. Imagine se a gente fosse pegar 30% do que Neymar ganha para Davi Luca ter uma vida tranquila, uma criança normal. Milhões. Seriam milhões. Será que uma criança precisa de milhões para ter uma... Então, se a gente for pegar, analisar, conforme o juiz deve analisar, o Davi Luca precisa receber uma pensão? Precisa. Ele tem que receber essa pensão. O Neymar pode pagar? Pode. Pode muito pagar uma pensão, né? É razoável, se a gente for pensar nessa proporcionalidade, é razoável ele ter que pagar tudo isso para Davi Luca? Não. Então, não dá para a gente falar que 30% do valor que o Neymar sai por mês é... Não, não dá. Não tem razoabilidade nessa situação. Do mesmo jeito, se a gente for pensar numa pessoa que praticamente recebe um salário mínimo aí por mês. Então, o juiz ele vai analisar sempre a real necessidade de quem precisa receber a pensão alimentícia, a real possibilidade de quem paga, de quem deve pagar, qual é a condição financeira, porque tem que ser arcado todo mês aquilo, e a razoabilidade daquela situação, para então determinar qual é o valor que deve ser fixado para a pensão alimentícia. O valor também, a gente pode chegar no valor da pensão alimentícia através de um acordo entre as partes, né? Que foi o caso de repente, numa situação extrajudicial. Se as partes têm ali um bom relacionamento, conseguem conversar, conseguem, enfim, decidir algumas coisas em que não precise ter essa guerra com o judiciário, eles podem determinar entre eles esse valor, fica lá no papel acordado, e se por acaso algum dia der algum problema, para então procurar um judiciário. A gente pensa que não é tão recomendado, porque o perfeito do juiz analisar é que ele pensa exclusivamente na criança. As partes, pode ser que, claro, pense na criança também, mas também mais nas suas condições. Então, de repente, num acordo extrajudicial, sem passar por uma análise um pouco mais minuciosa, a gente não sabe até que ponto poderia prejudicar a criança. Então, existe a possibilidade de acordar? Existe. Mas tem também os riscos. Precisaria realmente ver se não está faltando nada para esse menor. Então, o juiz fixou o valor. Ficou determinado o valor, ficou certo. Esse valor, ele é imutável? Eu nunca vou poder mexer nesse valor? Se alguma coisa acontecer na minha vida, vai ser sempre esse valor? Geralmente, não. Então, vamos lá. O pai, situação pai, mãe e filho. O pai perdeu o emprego, o pai paga pensão, ele perdeu o emprego. E agora? Como que ele vai arcar com aqueles que até então era 30% do desconto do seu salário? Vamos supor assim. Ele não vai ter condição. Então, ele vai buscar o judiciário, falar: juiz, isso aqui ficou determinado, eu estava cumprindo até então, mas eu fui mandado embora, eu não tenho mais emprego. Eu não consigo mais arcar com esse montante, eu preciso reduzir esse valor. O pai comprova que realmente precisa dessa redução. O juiz vai analisar o caso em si, analisar toda a questão, toda a documentação e pode determinar a redução do valor da pensão alimentícia. Como também pode acontecer o inverso. Pode ser solicitada a majoração, que seja um valor maior de pensão alimentícia. Quando o menor, o necessitado, começa a ter outras necessidades.
né? Necessitado tem outras necessidades. Aumentam as necessidades do filho, do menor. A mãe tem como provar isso. São necessidades importantes para o seu desenvolvimento físico, psicológico, social, enfim. E também a mãe sabe que o pai, que é o responsável pelo pagamento da pensão alimentícia, também teve uma melhora na sua condição financeira. Então, a mãe entra com esse pedido de revisão de alimentos, solicitando um valor maior, tendo em vista que a necessidade do menor aumentou e a condição e a condição de quem paga a pensão alimentícia. E a condição de quem paga a pensão alimentícia também melhorou. O juiz também irá analisar todos os documentos, chamar todas as partes, conversar com todos, e aí pode sim haver a majoração do valor da pensão alimentícia. Então, o valor da pensão alimentícia ela não é imutável. Para concluir, eu trouxe uma frase de um julgado, de uma apelação, de uma ação que estava lá no tribunal, que eu achei muito interessante. E ela fala o seguinte: o Instituto dos Alimentos foi criado para socorrer os necessitados e não para fomentar a ociosidade ou estimular o parasitismo. Achei fenomenal porque a gente escuta demais pais que chegam para a gente falando: não vou dar dinheiro para aquela mulher é a mãe, geralmente. Não vou dar dinheiro para aquela mulher porque ela está usando para comprar coisas para sair, para não sei o quê. Ou a mulher mesmo falando: vou fazer ele pagar mais para mim, ele vai ver o que é bom. A gente escuta demais isso. E o que a gente menos escuta são esses responsáveis lembrando dos nossos menores, das nossas crianças. A hora que a gente lê uma frase dessa, é quase um tapinha na cara de todo mundo que pensa, que fala dessa maneira. Porque não é o intuito do conceito de pensão alimentícia. A criança, o menor, é prioridade em todas as nossas situações, em todas as nossas relações de família. Tem um menor, acabou. É para eles que a gente trabalha, é para eles que a gente tem que viver. Então não adianta mais, principalmente hoje em dia, que está cada vez mais minuciosa esse judiciário com relação à pensão alimentícia, no sentido de achar que alguém vai se enriquecer dessa maneira ilícita ao achar que a pensão alimentícia vai sustentar o outro, e não o necessitado, e não o menor. Então, por isso que eu fiz questão de trazer essa frase. Pensão alimentícia não serve para o outro ficar parado, para o outro ser sustentado pelo terceiro, ela serve exclusivamente para alimentar o necessitado. Ok? Então, o que eu tinha para trazer é isso. A gente tem. Quero agradecer mais uma vez à Câmara, a oportunidade da gente estar aqui, ao presidente da Comissão de Família por essa oportunidade também, as meninas, foi muito especial para mim, eu fico emocionada, considerem. Dr. Luiz Manesco, que é muito querido para mim também, muito obrigada, viu? A gente está aberta à disposição para as dúvidas, se alguém tiver alguma dúvida, mais alguma coisa, a gente está aqui para conversar, é um bate-papo, então fiquem à vontade. Vou aproveitar e fazer a pergunta aqui. Até o pai da Natália foi meu professor, que é delegado aqui em Piracicaba, né? Hoje é da corregedoria. E na época da faculdade ele falou para mim um dia numa aula: você já fez 8 perguntas. Então, é o costume. Eu ia fazer uma pergunta no seguinte sentido. O pessoal às vezes tem em casa, né, também, e para a gente aqui, a questão que você falou, achei interessante aí do contrato, às vezes, né, que a pessoa ela faz um contrato
falar, vou fazer um contrato de gaveta, né? Mas mesmo que exista o contrato de gaveta, na verdade, pela necessidade da criança, o correto seria buscar ajuda no Poder Judiciário, né? Agora, tem alguma... o Poder Judiciário, ele reconhece esse contrato de gaveta, é sempre que ele reconhece ou não? Na verdade é o seguinte, ele seria um título extrajudicial. Então, é reconhecido como extrajudicial. É igual quando a gente entra com as ações de execuções de título mesmo, lembra? Que tem as monitórias, a ação de cobrança, é nesse sentido. Ele reconhece, eu acho que principalmente, a intenção da situação. A boa-fé em que as partes tiveram naquele momento em que fizeram esse contrato de gaveta, em ter algum cumprimento com relação à pensão alimentícia. Então, é reconhecido no sentido disso. É a mesma coisa, para a gente não chegar no judiciário do zero, a gente chega com esse papelzinho. Ó, Excelência, estava aqui na minha gaveta, foi assim que a gente combinou, ele não está cumprindo. Então, a gente executa na ação de alimentos como um título extrajudicial. Então, é reconhecido. Bom, boa noite a todos novamente. Agradeço já a presença de todos aqui. O advogado é uma profissão que é fantástica, né? Porque quando você pensa que você sabe tudo, você também aprende com os outros colegas das outras áreas e sempre está se atualizando. Eu, falando aqui de coração mesmo, né? Assim, a Natália me conhece. Falando de coração mesmo, estou muito feliz por estar aqui essa noite com vocês aqui, estar transmitindo ao vivo, quem está assistindo em casa. Vocês puderam perceber que a informação que trouxeram aqui hoje são informações importantes que muitas vezes, né, até se você fosse consultar um advogado, né, não desfazendo de nós mesmos, né, você vai fazer uma consulta, mas são informações que garanto que muita gente tem em casa assistindo, acabou esclarecendo as suas dúvidas, né? Eu lembro quando eu era criança, já vou finalizar rapidinho aqui, que uma das coisas que me marcou, assim, que ficou no meu pensamento, lembro um dia que a minha mãe estava conversando com uma mulher, numa cidade que eu morava quando eu era criança, e a mulher falou a seguinte frase para minha mãe: olha, se o meu ex-marido não pagar pensão para mim, eu vou dar queixa na polícia. Né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu falei, ué, mas a polícia vai fazer ele pagar a pensão. Então, era uma dúvida de criança, simples, né? Mas quando você fala também a gente com as pessoas adultas, muita gente tem muitas dúvidas a respeito de todos esses assuntos. E isso, na verdade, eu hoje, assim, vejo que a palestra de hoje, que foi feita aqui, as 3 palestras, eu considero, assim, palestras fantásticas, porque a clareza com que foi explicado aqui, né, eu achei muito importante, porque vocês falaram de uma forma pedagógica, né, então foi muito fácil de entender. Às vezes, quando o advogado fala de uma forma muito prolixa, né, muito difícil de entender, a gente fica um pouco perdido, né, mas foi muito proveitosa essa palestra, fiquei feliz mesmo, né? Também está aqui, eu esqueci de falar no início, né? O esposo da doutora Natália, o doutor André, e também o esposo da doutora Daniele Pupim, o doutor Tiago, né? Também estão as outras doutoras aqui acompanhando, né? De Piracicaba, outras pessoas aqui no plenário, a representante do Conselho Tutelar também está aqui, a Lourdes Costa, né? Que agradecemos a presença. E para finalizar, já houve outros eventos desde o final de 2016, 2017 e agora em 2017, 2018 e agora em 2019. A OAB de Piracicaba, ela está fazendo um trabalho muito bom na gestão do Dr. Jefferson Goulart, e cada comissão, né, de vários assuntos que são trazidas aqui na cidade de Saltinho,
Na verdade, o intuito é trazer informação para a população aqui da cidade, né? Muitas vezes, se você deslocar até Piracicaba para ter uma palestra, né? E nem sempre em Piracicaba é transmitido pela internet. E aqui eu comentei com eles, né? Que aqui o pessoal assiste muito Facebook da Câmara, né? E principalmente de segunda-feira, quando tem sessão, se tiver que reclamar, o pessoal reclama também no Facebook lá de segunda-feira, né? Para ter um buraco lá em tal rua, precisa asfaltar em tal lugar. O pessoal que é bem participativo. E no caso das palestras, fiquei muito feliz nessa noite, que foi realmente fantástica, né? Essa exposição bem didática, uma forma bem didática, e os que estão em casa aí, acredito que também tenham gostado. Então, agradeço agora também o presidente aqui da Comissão de Direito de Família, o Dr. Jefferson, as palestrantes, o Dr. Jefferson Goulart, que é o presidente da OAB, o presidente da Câmara, Paulo Roberto da Silva, né, que apoiou esse evento. Ele não pôde estar aqui hoje, que coincidiu hoje ele ter que participar da reunião do partido dele lá em Piracicaba, mas ele deu todo o apoio. Esse evento ele foi divulgado na rádio, na escola estadual, pelas mídias sociais da Câmara de Vereadores, e então ele deu um apoio bastante também aqui da Câmara Municipal de Saltinho. Algumas pessoas até não puderam vir aqui, teve outros eventos aqui no município, mas o importante é que o evento aqui foi realizado. Dr. Frederico, quer falar mais alguma coisa? Não? Então, fechando esta noite, eu agradeço a presença das palestrantes, do Dr. Frederico, de todos que estão aqui, e você que nos acompanhou de casa. Um bom restinho de fim de semana, um bom metade de semana daqui para frente. Futuramente outras palestras virão, e aproveitem, né, adquirir conhecimento. Agora eu vou finalizar mesmo. Nelson Mandela falou uma frase muito interessante. Ele disse assim, que a educação é a maior arma que você pode usar para transformar o mundo, né? Então, quando você tem um evento assim, que traz essa informação, como hoje aqui, por exemplo, ele também, a gente pode dizer que é uma forma também de educação jurídica, né? E isso é importante, porque o dinheiro pode acabar na vida, muitas coisas podem acabar, mas o conhecimento ninguém tira da gente. Obrigado a todos e boa noite.